Fala, meu povo! Estamos de volta e hoje vamos falar sobre logaritmos decimais. Isso mesmo. Nossa, para que serve log? Onde eu uso isso? Log decimal? Será que eu uso no meu dia a dia? Sim, vou te responder todas essas perguntas e algo mais, e várias curiosidades. Mas vem comigo e antes de mais nada, não esqueça daqueles 3 Czinhos, curtir, compartilhar e comentar, que é sempre importante para o nosso canal. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos falar do logaritmo decimal. O que significa isso, logaritmo decimal? A base do nosso log vai ser base 10. Mas antes de a gente pensar em logaritmo decimal, vamos pensar na equação exponencial de base 10. Nós já vimos que a equação exponencial de base 10 é aquela onde nós temos a base igual e aí nós temos os expoentes iguais. Isso vale só para base 10? Não, é para qualquer base. Se as bases são iguais, os expoentes também são. Então vamos pegar uma tabelinha aqui para a gente já entrar na questão do logaritmo, tudo bem? Veja bem, nós temos aqui alguns números na base 10, só que eles estão escritos no seu formato decimal. Por exemplo, o que é 0,001? Isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado a 3 casinhas, só que negativo, então 10 a menos 3. O que é 0,01? Isso aqui é 10 elevado a menos 2. E isso aqui é 10 elevado a menos 1. E o que é 1, Edu? É 10 elevado a 0. Observe, estou escrevendo tudo na base 10. O que é? Ou seja, 10 é 10 elevado a 1. Isso aqui é um 10 ao quadrado. Isso aqui é um 10 elevado ao cubo. Tudo bem? Tá. O que é, então, logaritmo decimal? Vamos voltar aqui para a gente começar a entender. Logaritmo decimal, a gente pode escrever ele como sendo log de um número, né, na base 10, onde eu posso colocar a base 10 ou não colocar. Normalmente, a gente não coloca essa base 10. Então, eu vou escrever log de n na base 10, onde, por condição de existência, né, o nosso n, ou seja, o logaritmando, ele tem que ser sempre maior que zero. Nós já sabemos que log de b na base a gente fala que não sabe, então nós procuramos uma base elevada a um expoente que dê b. Na verdade, logaritmo a gente já sabe, que tem uma aula aí que a gente já falou sobre isso, sobre logaritmo. Logaritmo é o expoente da base que dá o resultado que eu quero. Então, no nosso caso aqui, como é que ficaria esse nosso expoente? Nós não sabemos quanto é o log de n na base 10, então nós vamos dizer que 10 elevado a x é o tal do nosso n. É isso que a gente está procurando. Dessa maneira, nós vamos criar duas propriedades. Se o n é maior que o número 1 ou se o n está entre 0 e 1. Lembrando que o n é maior que 0, então ele pode ser uma fração ou ele pode ser maior que 1. Uma fração própria ou maior que 1 com frações impróprias. Tudo bem? Quando acontecer o meu n ser maior que 1, o resultado do logaritmo vai ser positivo, vai ser maior que 0. E quando o meu log tiver, né, o meu n estiver entre 0 e 1 dentro do log, o meu resultado vai ser negativo. Vamos então uma regra bem prática, para depois a gente poder entender como calcular isso com calculadora ou com a tábua logarítmica. Edu, qual é o nosso n? 10 a menos 3. O que nós estamos calculando? O log de n. Observe que quando a minha base é igual, e nós temos uma propriedade no logaritmo que diz o seguinte, log de b elevado a n na base a, é a regra do pulinho. A gente vai pegar esse k aqui, que é o expoente, ele passa multiplicando o nosso log. Só que log de 10 na base 10, nós já sabemos que é 1. Então, o resultado vai ser sempre o expoente. Então, é o que a gente está procurando. Qual é o log de 10 elevado a menos 3? O expoente é menos 3, então ele é a resposta. Qual é o log de 10 elevado a menos 2? O expoente é menos 2. 10 elevado a menos 1, o expoente é menos 1. 10 elevado a 0. Então, a resposta aqui para nós serão os expoentes. Isso é o basicão da potência de 10 dentro do logaritmo. Agora vem a pergunta, Edu, e se eu tenho 10 elevado a x igual a um valor onde a base não seja 10? E aí que entra agora o nosso logaritmo decimal, e aí que entra a nossa aula de hoje. Vem comigo que eu quero te mostrar isso. Vamos começar então pensando assim, quero calcular o log de 2 na base 10. Como fazer isso? Como é que as pessoas lá atrás pensaram nessa resolução? Bom, log de 2 na base 10, eu não sei. Então, se eu não sei, eu venho e digo isso aqui vale x. Logo, eu vou tentar transformar para algo que eu sei. Lembre-se que a minha base é 10, está escondidinho. Então, eu estou dizendo o seguinte, ó, 10 elevado a x tem que dar 2. Tudo bem? Aí vem aquela velha pergunta, bom, e aí? Qual é o valor de x que 10 elevado a ele vai dar 2? Eu não sei. Mas a gente pode criar uma estratégia. Veja bem. Observe que se o meu x for 0, isso aqui é 10 elevado a 0, que dá 0. Se o meu x for 1, dá 10 elevado a 1, que isso vai dar 10, certo? Então você concorda comigo que esse número 2, ele é um número que está entre o 10 elevado a 0 e o 10 elevado a 1. Você concorda comigo? Então, olha lá, esse 10 elevado a x, que é o nosso 2, ele está entre 0 e 1. Então, provavelmente, o valor de log de 2 vai ser 0, alguma coisa, porque ele está entre 0 e 1, ele não é 0, e também não é 1, então ele está entre 0 e 1. E é isso que a gente vai agora começar a pensar em como calcular. Bom, os nossos antepassados, né, lá atrás, eles pensaram o seguinte, para a gente calcular o logaritmo de um número, quando o meu n é maior que 1, nós vamos estabelecer aqui que o meu n, nesse caso, é maior que 1, que então o resultado, por enquanto, vai ser positivo, dentro daquelas propriedades que nós vimos, né? Como é que eles calcularam? Como é que eles pensaram? Sempre o nosso resultado, ele vai ter uma parte inteira e vai ter uma parte decimal. Então, o logaritmo de um número qualquer, ele vai ser composto por dois conceitos que a gente vai começar a falar agora.
Uma coisa é um Czinho, que a gente vai chamar de característica, e a outra coisa é um Mzinho, que nós vamos chamar de mantissa. Não fique bravo com o nome, porque não foi o Edu que criou, mas faz parte do processo. Essa característica aqui, a gente vai chamar ela de parte inteira. E esse cara aqui, a mantissa, vai ser a parte decimal. Tudo bem? Então, a parte inteira e a parte decimal do nosso número. E aí, o que acontece? Os nossos antepassados criaram uma tabela logarítmica. Através dessa tabela, a gente consegue encontrar o resultado desse log do número 2. E é isso que a gente vai começar agora a entender. Como encontrar a característica, ou seja, a parte inteira, e como encontrar essa mantissa, a parte decimal. E é isso que eu quero mostrar para você a partir de agora. Bom, então para a gente calcular o logaritmo de qualquer número na base 10, nós vamos precisar de duas partes. O resultado vai ser sempre uma parte inteira e uma parte decimal. A parte inteira, como eu disse, vai ser chamada de característica e a parte decimal vai ser chamada de mantissa. Então, o log de n numa base 10 vai ter sempre uma parte inteira, característica, somada com a mantissa, e isso vai dar o meu resultado. Vamos para duas propriedades importantes, duas regrinhas que a gente vai ter. Quando o meu n for maior que 1, como encontrar essa característica? Como fazer isso de forma prática, tá? Então nós vamos olhar aqui, ó. Nós temos uma parte inteira. Se eu tenho um número inteiro, eu tenho um algarismo da parte inteira, a característica vai ser encontrada da seguinte maneira. Eu pego o número de algarismo da parte inteira e subtraio 1. Como eu tenho 1 aqui, 1 menos 1, a parte inteira dele vai ser 0. Lembra que eu coloquei aqui no exemplo? Coloquei que 10 elevado a 0 é menor que 2, que é menor que 10 elevado a 1. Então a parte inteira do log de 10, né? A parte inteira do log de 2 vai estar entre 0 e 1, então é 0, então ele é 0. Eu não entendi muito bem, não. Dá outro exemplo. Eu quero calcular o log de 52,3. A parte inteira tem 2 dígitos. Então a característica vai ser 2 dígitos, sempre tirando 1. Então isso significa que o 52, olha só que interessante, o número 52, ele está entre duas potências de 10. Quais são elas? O 10 elevado a 1 e o 10 elevado ao quadrado. Ó. 10 menor que 52 e 52 é menor que 100. Então o 52 está entre 10 e 100, ou seja, a minha parte inteira é 1. Eu tenho aqui 993,5. Eu tenho 3 dígitos na parte inteira. Então qual vai ser a característica? 3, sempre tirando 1. Isso aqui vai dar 2. Por quê? Porque o 993, que é a parte inteira, ele vai estar entre o 100, que é 10 elevado a 2, e o 1000, que é 10 a terceira. Então, olha lá, sempre o meu expoente vai representar, até vamos colocar aqui para ficar bonitinho, ó, 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1, sempre vai representar o menor expoente. Por isso que a gente está sempre tirando 1. Conta a quantidade de casas e aí sim a gente resolve. Tá, Ledu, agora como é que eu vou achar a mantissa? Para encontrar essa mantissa, existe uma tábua de logaritmos, que eu vou apresentar para você aqui, mas eu vou colocar na tela para ficar mais bonitinho para você entender. Essa tábua de logaritmos, ela tem aí uma divisão. Na sua coluna, ela começa com o 10, o meu N10, e ele vai até o 99. E depois eu vou ter aqui nas minhas próximas colunas o 0, 1, 2, 3 até o 9. E aí, como é que eu vou encontrar essa mantissa? Como é que eu vou pegar essa parte decimal? Então, por exemplo, sempre vou precisar de 3 casas. As duas primeiras é o meu N, e a terceira casa é em que posição eu tenho. Então, 10, isso aqui seria 100, aqui seria 101, 102, 103, assim por diante. E isso aqui é o resultado de cada um dos valores decimais do logaritmo que eu estou procurando. Então, vamos pegar aqui e vamos calcular o nosso log de 2. O log de 2, eu só tenho um número. Então, eu preciso completar com 3 números. Então, eu vou colocar tudo 0. Vai ficar 2, 0, 0. Então, ele vai ser o log de 20 na coluna 0. Então, ele vai ser o quê? 30, 10. Observe, então, que o log de 2, a sua mantissa, vai ser 0, 30, 10. Que foi o valor que a gente pegou localizando o n na sua coluna, que pode ser 0, 1, 2. No nosso caso aqui, log de 2, a gente vai procurar o 20, 0, e esse é o resultado. Então, como é que vai ficar aqui o nosso log de 2? Log de 2 vai ser a característica que é 0, somado com a nossa mantissa. 0 somado com 0, 30, 10, então o log de 2 é 0, 30, 10, e está aqui calculado o log de 2. Tudo bem? Ah, Edu, está muito complexo, eu estou meio confuso aqui. Mostra um outro exemplo. Como que a gente calcularia o log de 52,3? Então, olha só, eu preciso de 3 números. Esquece a vírgula. Que número está aqui? 5, 2, 3. Então, nós vamos ter que procurar, na nossa tabela aqui, ó, nós vamos ter que olhar na coluna onde está o 52 e depois a gente vai lá na coluna 3. Então, eu vou mostrar para você aqui, eu vou pegar o valor e vou te dar. Olha só, se a gente quiser o 52, 3. Olhando aqui na minha tabela, o 52, 0, 1, 2, 3, vai estar aqui, ó, é o 7185. Então, como fica a mantissa desse número 52,3? 0,7185. Como que vai ficar, então, o log de 52,3? Eu vou pegar a característica e vou somar com a mantissa.
1 mais 0,7185, então eu posso dizer que o log de 52,3 vai ser 1,7185, e é assim que a gente resolve. Edu, dá mais um exemplo. Como seria o log de 993,5? Lembre-se, eu preciso de 3 números, 3 casas. Então as duas primeiras correspondem ao meu N, e o próximo aqui vai ser a coluna que eu estou. Então isso aqui é o 99 na coluna 3. Então eu vou lá na minha tabela, 99 está aqui. Aí eu vou lá na minha coluna 3, e aí eu venho na minha tabela, e eu olho aqui, ó, 99, 0, 1, 2, 3, eu tenho aqui o 9969. 9969 é a parte decimal. Então como ficaria o log de 999,3? Nós vamos pegar aqui a parte inteira dele, que é o 2, a característica. E nós vamos pegar a mantissa, que é 0,9969. E aí, então, quanto dá o log desse valor? Quanto é o log de 993,5? Vai ser 2 somado com 0, então vai ficar 2,9969. E assim está calculado quanto é o resultado. A gente consegue usar isso na tabela. Aí você fala, bom, Edu, mais ou menos eu entendi, mas onde isso é usado no dia a dia? E mostra para mim alguns exemplos. Então deixa eu dar alguns cálculos para a gente fazer e na sequência eu te mostro onde isso é aplicado e para que serve esse log. Tudo bem? Vou te mostrar um exemplo quando o meu N é maior que 1, então eu tenho lá log de 36.500. Edu, como é que eu vou calcular isso? Então nós vamos procurar na nossa tabela de log, né? Eu venho aqui, ó, procuro 36, então meu N é 36, só que eu preciso de 3 casas, então o próximo número é o 5. Então agora eu vou lá na coluna 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5623 é a minha parte, que é a mantissa. Então vamos lá. Primeiro, precisamos calcular a característica e precisamos escrever a mantissa. A mantissa a gente procura na tabela. Então eu vou escrever aqui 0,5623. Aí agora eu te pergunto, como é que eu calculo a característica? Nós vamos olhar para a característica na parte inteira. Quantos números tem aqui na parte inteira? 1, 2, 3, 4, 5. Então nós vamos pegar o número 5, que são 5 elementos, e vamos tirar 1. Então a característica é 4. E agora a gente vai somar. Então quanto vale o log de 36.500? 4,5623. E está calculado, sem que a gente precise utilizar a calculadora. Lembrando que a calculadora, ela faz esse cálculo para nós. A gente consegue achar o log de 36.500 na calculadora super rapidinho. É só apertar a tecla log ou o valor que ele te dá aí com várias casas depois da vírgula. Legal? Agora, Edu, e quando meu N está entre 0 e 1? Como vai ser a forma de resolver isso? Eu quero te mostrar agora, então, como a gente vai calcular a característica, como encontrar a característica de um número quando o log desse número estiver entre 0 e 1, ok? Bom, nós vamos então fazer o seguinte, a gente vai ver quantos zeros existem antes do primeiro número que a gente vai chamar de número com algarismo diferente de zero. Então, tipo aqui, eu tenho 0,7, eu tenho um zero só. Aqui, 0,09, eu tenho 2 zeros. 0,005. Então, eu vou contar a quantidade de zeros antes do primeiro algarismo, que é diferente de zero, e eu vou escrever a minha característica como sendo o oposto desse número. Como assim, Edu? Quantos zeros tem aqui? Número 1. Quem é o oposto de 1? Então, a minha característica vai ser menos 1. 0,0, tem 2, então vai ser 2, só que com o oposto. 1, 2, 3 zeros, a minha característica é menos. Tudo bem? Então essa é a parte que a gente vai falar de característica. A mantissa é o mesmo procedimento. Nós vamos precisar dos 3 números e quando não tiver a gente coloca zeros. Como aqui eu tenho 75 e 3, eu vou procurar na nossa tabela o 75, vou lá na coluna 3 e aí eu vou escrever. Então sempre o logaritmo vai ser a parte da característica somado com a mantissa. E aqui agora a gente tem que tomar um pequeno cuidado. Procurando aqui na nossa tabela, o 75 está aqui, 1, 2, aqui está o 3, então a nossa mantissa aqui vai ser 1, 2, 3, 8, 7, 68, 0, 8, 7, 68. E agora aqui nós temos que tomar um pequeno cuidado. Edu, quando a gente escreveu no outro, a gente somou, né? A gente pegou o número da minha característica e somamos com a mantissa. E aí deu o resultado. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Porém, eu quero te mostrar uma representação que aparece muito nos livros e que a gente tem que tomar algum cuidado. Qual seria o resultado desse número aqui? A gente poderia escrevê-lo da seguinte maneira. Eu vou colocar o número 1,8768 e vou colocar um traço em cima desse 1. O que significa esse traço? Significa que ele é negativo. Então, o resultado do log de 0,753 não é 1,8768 positivo. Ele vai ser menos 1 somado com esse valor. Você lembra que lá no começo da nossa aula eu falei que quando tiver entre 0 e 1, o log de n ele vai ser sempre negativo. Então, é o que vai acontecer. Ó. Nós vamos pegar o menos 1 e vamos somar com 0,8768. Edu, que soma é essa? Eu tenho um valor positivo, eu tenho um valor negativo.
como eu vou pagar, esse resultado vai dar negativo porque o 1 aqui é maior, né? Esse débito que eu tenho é maior, então vai dar um resultado negativo. 8 para 0 dá 2, 6 para 9 dá 3, 7 para 9 dá 2, 8 para 9 dá 1, e isso aqui então fica 0,1232 negativo, que é o resultado do log de 0,753, menos 0,1232. Que bate com aquilo que a gente falou do logaritmo. Então, eu posso escrever o log desse número dessa maneira, como resultado final, ou eu também posso escrever dessa forma. Eu pego, represento o número negativo com uma barra em cima e coloco a mantissa na sequência. Então, quem olhar para isso aqui sabe que eu tenho que pegar o menos 1 e tirar de 0,87. Vamos fazer para esse outro caso aqui, para você entender. Observe, eu tenho 3 números aqui, eu preciso dos 2 primeiros. Então, eu vou procurar na minha tabela o 94 e lá na coluna 7. E aí eu vou encontrar a mantissa. Para facilitar para nós aqui, eu coloquei, ó, o 94 está aqui, o 7 está aqui, então a nossa mantissa é 9763. Como ficaria, então, esse número? A nossa mantissa aqui é 0,9763. Então, como que eu representaria o log desse cara aqui? Nós podemos representar ele da seguinte maneira. O log de 0,0947 seria, escreve o 2 com uma barra em cima e escreve a minha mantissa, ó. Então, esse é o resultado. Porém, nós sabemos que o resultado, na verdade, é negativo. Nós temos que efetuar essa conta, ou seja, o menos 2, a gente vai somar um 0,9763, lembrando que essa soma, na verdade, é uma continha de menos, porque o resultado vai acabar dando negativo. Empresta para todo mundo aqui, fica 10, então fica 3 para 10 dá 7, 6 para 9 dá 3, 7 para 9 dá 2, 9 para nós dá 0, e aqui dá 1. Então, o resultado mesmo do log desse número não é 2 barra isso, e sim o resultado é esse número aqui, ó, menos 1,0237. Acredito que assim tenha ficado um pouquinho mais claro. Uma característica importante que eu não acabei falando, e vou voltar aqui agora, é o seguinte. Log de 2, a gente viu que procurando na tabelinha lá, a mantissa é 0,3010, tudo bem? Então, nós já vimos que a característica aqui é sempre pegar o número de algarismos, que é 1, né, da parte inteira, tirar 1, então isso aqui vai dizer que o log é 0,3010. Ledu, quanto dá o log de 20? Observe que o 20 ele vai dar a mesma mantissa para mim. Porém, aqui o que vai acontecer? Qual que é a parte da característica? Então, veja bem, aqui a minha característica foi 0. Qual vai ser a minha característica aqui? Eu tenho 2 casas. Então, 2 casas menos 1, a característica vai ser 1. Mas qual vai ser a minha mantissa? É a mesma. Então, olha lá, 1,3010 é o log de 20. Como seria o log de 200? O log de 200 eu tenho 3 casas na parte inteira. Então eu vou tirar 1, a minha característica é 2. A minha mantissa é sempre a mesma. Eu estou sempre somando o mesmo valor da mantissa. Então aqui o log de 200 vai ser 2,3010. E se eu tivesse log de, por exemplo, 2000, seria 3,3010. E no caso que eu tenho agora 0,2, observe, a mantissa é a mesma. Mas a característica agora é menos 1. Então isso aqui vai ser 1 barra 3010. Ou seja, isso aqui é menos 1 somado com 3010. Eu posso escrever da mesma forma anterior. Aqui eu tenho 2 casas. 2 casas, eu vou escrever o oposto de 2. Então vai ser 2 barra porque ele é menos 2. E a minha mantissa, ela continua sempre a mesma. Então, ó, a característica aqui é menos 2, a mantissa é a mesma. Lógico que aqui o resultado desses dois logs aqui, eu vou fazer a continha, né? De menos 1 para chegar em 3010 e de menos 2, o 3010 chegando nele. E aí tem a resposta negativa nos dois, porque nós já vimos que o log, quando está de 0 até 1, ele dá um resultado negativo. Tudo bem? Isso aqui é muito interessante e ajuda a gente a resolver um monte de exercício. Quero te mostrar uma questão da FUVEST que não envolve muito cálculo, mas sim o conceito de característica de mantissa para a gente poder visualizar. Pressionando a tecla log de uma calculadora, aparece no visor o logaritmo decimal do número que estava antes nesse visor. Digita-se inicialmente o número 88888, ou seja, o número 8 oitos, né? E eu quero saber o seguinte, quantas vezes você vai apertar a tecla log para que apareça uma mensagem de erro, ou seja, que não dê mais para calcular. Por que vai dar mensagem de erro? Porque o logaritmo vai ser calculado enquanto o meu n for positivo, maior que 0. Se ele der negativo, não tem solução, tudo bem? Então, como é que funciona como é que a gente vai resolver isso? Bom, primeiro, eu quero calcular o log desse número, né? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oitos. Qual é a característica desse log? Veja bem, a característica desse log vai ser 8 menos 1. Então aqui vai dar 7, alguma coisa. Concorda comigo ou não? Vai ter 7 mais a mantissa, que não interessa pra gente aqui, porque o que importa é se esse número aqui vai dar positivo ou negativo. E esse 7 é positivo. Tranquilo até aí? Observe que esse resultado é nele que eu vou apertar o log de novo. Então 7, alguma coisa eu vou apertar o log. A pergunta é, qual a característica aqui agora? Bom, eu vou olhar a parte inteira. Eu tenho um número na parte inteira. Então, aqui vai ser 1 menos 1.
Observe que aqui vai dar 0. Então o resultado vai ser 0 e alguma mantícia. Vamos chamar de N1, N2, N3, ou seja, 0, alguma coisa. Quando eu apertar agora o log de novo, vou calcular o log de 0, o meu N1 aqui, que é uma mantícia qualquer. Quanto vai dar isso aqui? Observe que agora a minha característica, eu tenho um 0, certo? Como eu não sei aqui se aqui é 0, ou não, eu não consigo definir quantos zeros tem antes da mantícia. Mas eu garanto para você que aqui vai dar um número negativo. Sim ou não? Vamos chamar aqui de um menos Azinho, um número qualquer negativo, com vírgula. Já no próximo caso, nós vamos calcular o log desse número negativo. E aqui a tecla erro vai aparecer, por quê? Porque não se calcula log no negativo. Então, quantas vezes eu apertei o log? Eu apertei uma vez, calculei, deu 7. Apertei a segunda vez, deu 0, apertei a terceira vez, deu menos alguma coisa. Na quarta vez, eu tenho aqui a mensagem de erro. E está aí resolvida uma questão da FUVEST bem interessante. Como eu disse para você, que ficou até agora, que no finalzinho eu ia te mostrar para que serve realmente log, como se calcula log na base 10, né? E como que se usa isso. Como eu disse, log calcula qualquer coisa. Exemplo, eu quero saber quanto é a raiz quadrada de 3. Não tenho uma calculadora, mas eu tenho uma tábua logarítmica. Eu consigo calcular? Sim. Como assim, Edu? Então nós vamos começar assim, ó. Quanto vale o raiz de 3? Nós vamos chamar de x e eu vou falar para você que então o x é o que eu quero descobrir. Como eu não sei quanto é a raiz de 3, nós vamos aplicar aqui uma regrinha de o que eu faço de um lado, eu faço do outro. Ou seja, eu vou aplicar log na base 10 dos dois lados. A minha balança está em equilíbrio, coloquei log na base 10 de um lado, coloquei log na base 10 do outro lado, deixei ela em equilíbrio. A partir de agora, eu vou resolver o que é log de raiz de 3. Mas eu não sei quanto é log de raiz de 3. Quando eu tenho uma raiz de uma potência elevada a n enésima, eu posso trocar isso para uma potência elevada a um expoente fracionário. Então, observe que a raiz quadrada de 3, eu poderia escrever 3 elevado a meio. Como assim, Edu? O meu 1 está aqui e o meu 2 está escondido ali fora. E aí agora, eu fiquei com log de x é igual a log de 3 elevado a meio. Pela regra do pulinho, que nós temos log de b elevado a n na base a, esse n passa multiplicando, o n vezes log de b na base a, então nós vamos pegar esse cara e vamos passar ele multiplicando. Então vem para cá, log de x vai ser meio vezes log de 3. Edu, vamos calcular o log de 3. Como é que eu calculo o log de 3? Então agora nós vamos para a nossa tábua logarítmica, tudo bem? Nós temos o número 3. Qual que é a característica dele? A característica vai ser sempre o número de algarismos da parte inteira menos 1. Então vai ser 0, vírgula. Qual vai ser a mantícia? Então aqui, ó, eu preciso de 3 números. Então eu tenho 3, vou colocar um 0 e um 0. Então na verdade eu vou procurar na coluna do 30, lá no 0, e eu já deixei claro para nós aqui, a nossa mantícia é o 4771. Então log de 3, se você jogar na sua calculadora agora e fizer log de 3 na base 10, ele vai te mostrar essas casas aqui, 4771. Então isso aqui vai ficar assim, ó, log de x é igual a meio que multiplica 0,471 aqui. Vamos então fazer essa continha agora, ó. 0,4771 dividido por 2, né? O log de x vai ser o resultado dessa conta. Vamos fazer aqui. Quantas casas tem depois da vírgula? Tem 4, então eu vou colocar 1, 2, 3, 4 números aqui, e aí assim eu apago a vírgula. Agora eu vou ter 4.000 para dividir por 20.000. Não dá, vamos pôr 0, aqui. Aí vou dar uma adiantada para vocês, isso aqui vai dar 0,2385, eu já fiz essa conta aqui antes. Então log de x vai dar 0,2385. E aí agora vem aquele questionamento. Como resolver isso aqui, Edu? Eu não sei qual o valor de x. Mas eu posso reescrever utilizando aquela regra. 10 elevado a 0,2385 é o meu x. Tudo bem? Então esse é o resultado. Na verdade, isso aqui é o valor que nós estamos procurando do n. E como é que eu vou encontrar esse n? Agora eu vou procurar lá na minha tabela para eu ver qual é o valor da minha mantícia que representa o número. Nossa, Edu, esse você não falou como é. Como que fica isso? Observe o seguinte. A característica aqui, ó, é 0. Então isso aqui, ó, tá 0 somado com 0,2385. O que eu quero descobrir é o meu número original, o meu x. Se a minha característica está 0, significa que o meu número original, ele tem um inteiro, ele tem uma parte inteira. Então ele vai ter uma parte inteira e mais a parte decimal. Essa parte decimal, assim, ou seja, 0,2385, ele está em algum lugar aqui, ó, ele é 2385, e eu vou ter que procurar qual é o n dele e qual vai ser a coluna. E aí agora eu venho para a minha tabela. Como é que eu vou encontrar isso? A nossa tabela ela começa com 000 e ela vai aumentando. Como eu quero 2385, então eu venho aqui, ó, 2304, 2330, 2380, opa, 2385, ele está aqui, ó, entre o 3 e o 4, eu vou pegar o 3, 2380. Então ele está mostrando 17 na coluna 3. Então isso aqui vai gerar para nós que número? Que o x, ele é o 17 na coluna 3. Porém, como a minha característica era 0, significa que ele tem uma parte inteira. Nossa, você acabou de calcular a raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3, no nosso caso com algumas aproximações,
é 1,73. Joga na sua calculadora aí que você vai ver. É isso aí. Você curtiu? Gostou da aula? Coloca nos comentários. Não curtiu? Diga por quê. Se curtiu, transmite para os seus colegas, seus amigos aí. Vamos difundir a matemática para mais pessoas. Até a nossa próxima aula. Um forte abraço e bisu do Edu. Tchau!